Fala aí pessoal, mais um vídeo aí do professor Clebão. Estamos falando mais uma vez de um assunto de química. Em mais específico, nós vamos falar sobre reações orgânicas de oxidação de alquenos. Oxidação você já deve imaginar, né? Se a gente está falando de oxidação, com certeza vai ter oxigênio aí envolvido em algum momento desses tipos de reações. E quando eu estou falando de alquenos, lembra, quem não lembra que são alquenos, são hidrocarbonetos, ou seja, são moléculas que possuem apenas carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos, e esse "en" que está aqui, quando a gente fala alqueno, esse "en" indica que esse hidrocarboneto ou esses hidrocarbonetos possuem uma dupla ligação entre carbonos, tá? Então, por exemplo, pode ser o eteno, propeno, but-1-eno, but-2-eno e por aí vai. Nesses tipos de reação de oxidação, existem apenas 3 subtipos, que nós vamos chamar de oxidação branda ou oxidação suave, a ozonólise. Ozonólise, o nome já até indica, né? Lise indica quebra e ozono significa que a gente vai ter o ozônio. E a oxidação energética ou violenta, tá? Tem esses dois nomes, oxidação branda ou suave, pode ser branda ou suave. Ozonólise e oxidação energética ou violenta. Quais são as 3 características desses tipos de reações? Eu vou dizer as 3 principais, o que caracteriza cada uma delas, e a gente vai fazer um exemplo de cada, tá legal? Oxidação branda. O nome oxidação branda vai indicar para a gente uma oxidação suave, onde nós teremos, para realizar essa reação, um agente oxidante, que é o KMNO4, ou permanganato de potássio, é o nome dele, diluído, tá? A gente já vai fazer um exemplo dela. A ozonólise, como o nome já diz, nós teremos a presença do ozônio. O ozônio é um gás que possui 3 átomos de oxigênio ligados, então a fórmula química dele, molecular, é O3. E a oxidação energética também haverá o permanganato de potássio, porém em um meio ácido concentrado, então com alta concentração de H+, porque é um meio ácido. Tudo bem? Vamos fazer então um exemplo de cada uma delas. Muito bem, pessoal. Então nós temos aí, vamos fazer um exemplo da oxidação branda. Eu tenho aqui uma molécula orgânica, é um hidrocarboneto, só possui carbono e hidrogênio, e nós temos aqui uma dupla ligação, por isso então ele é um alqueno, né? Um hidrocarboneto com dupla ligação. E aqui nós temos a seta da equação química, da reação química, indicando aqui que nós temos a presença de permanganato de potássio diluído. Muito bem. O que vai acontecer quando tivermos esse tipo de oxidação? Eu vou anotar aqui embaixo as principais coisas que vão acontecer. Você anota aí no seu caderno, tá bom? Primeira coisa que vai acontecer, nós temos essa ligação dupla. Uma dessas dupla ligação, dessas ligações aqui será quebrada, ok? Então a dupla ligação vai se transformar numa ligação simples. Então dupla ligação se transforma numa ligação simples. Olha, eu peço desculpas aí, talvez você deva estar ouvindo aí algum barulho de sininho de bicicleta, de criança. É porque infelizmente eu estou gravando esse vídeo e aí tá tendo bastante ruído. Eu vou pedir desculpa para vocês, tudo bem? Então, primeira coisa, essa dupla ligação vai se transformar numa simples. Então eu vou reescrever essa molécula da seguinte maneira. H3C, C no lugar da dupla uma simples, C, CH3, CH3 e H. Muito bem. Depois que acontece essa transformação da dupla ligação numa ligação simples,
irá surgir, ou haverá a formação ou a adição de dois grupos hidroxila. Dois grupos hidroxila, para quem não lembra, é o OH, nos carbonos que faziam essa ligação dupla. Nos carbonos da dupla ligação. Então, vamos colocar aqui essas hidroxilas aqui ligados a esses carbonos. Simples assim, pessoal. É isso que acontece numa oxidação branda. Eu não vou entrar em detalhes no mecanismo de reação, como que o permanganato de potássio atua como agente oxidante para transformar esse alqueno nessa molécula, mas ela acontece dessa maneira. Então, nós formamos o que nós chamamos de álcoois vicinais, ou um diálcool vicinal, tá bom? Diálcool vicinal. Diálcool porque são dois grupos hidroxila e vicinal porque eles são vizinhos. Tudo bem? E aí, só para a gente terminar, vamos dar um nome, segundo a IUPAC, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, dessas duas moléculas. Eu vou trazer aqui uma setinha para nós darmos o nome dessas moléculas, tá bom? A molécula inicial, vamos ver? 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia principal e um metil no carbono de número 2. Então, o nome dela é 2-metil, como são 4 carbonos na cadeia principal. É but, a gente coloca o prefixo but. A dupla ligação aparece no carbono 2, 2 em, e como são apenas carbonos e hidrogênios, O. Então, essa molécula é o 2-metilbuteno. E agora, essa nova molécula que foi formada na oxidação branda, qual seria o nome dela? Novamente, o 2-metil continua ligado no carbono 2, né? O metil continua no carbono 2. Então, 2-metil, but continua, 4 carbonos. O problema agora, ou na verdade não é um problema, o que aconteceu, não tem mais ligação dupla. Então, só apenas ligações simples, AN. 2-metilbutan, e eu tenho dois grupos álcoois, um no carbono 2 e um no carbono 3. Então, eu coloco 2, 3, como são dois álcoois, diol. Então, nós temos o 2-metilbutan, 2,3-diol. Tudo bem? Vamos para o próximo tipo de equação. Muito bem, pessoal. Eu vou utilizar a mesma molécula aqui agora, que é o 2-metilbut-2-eno, para fazer uma reação de ozonólise. Então, vou deixar aqui o espaço aqui agora, 2-metil, para colocar o nome dela, né? 2-metilbut-2-eno. E vou usar essa primeira linha aqui de baixo, esse primeiro espaço, para poder explicar para vocês o que vai acontecer com essa molécula numa ozonólise. Como eu já havia informado para vocês, o termo ozonólise significa quebra por meio do ozônio. Então, o que vai acontecer nessa molécula? A dupla ligação será quebrada por completo. Isto é, essas duas moléculas, elas irão... Essa molécula única, ela vai se dividir em duas moléculas. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a quebra total da dupla ligação. Quebra total da dupla ligação e a formação de duas moléculas. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó. Formando duas moléculas separadas. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o passo a passo. Vai quebrar essa dupla ligação aqui e vai formar... Eu vou manter a geometria da molécula da seguinte maneira, tá? H3CCCH3 mais CH3. Tudo bem? Eu não vou deixar ela retinha, eu vou deixar quebrada assim, para me lembrar que ela, anteriormente, ela era desta forma, desta geometria. Segunda coisa que vai acontecer, como o ozônio é uma substância muito forte em termos de oxidação, será formada duas carbonilas.
Então, vou usar aqui a mesóclise, formar-se-ão, ou serão formadas, duas carbonilas nos carbonos que faziam a dupla ligação. Para quem não lembra, carbonila é esse grupo aqui, ó, C dupla O. Então, vou colocar aqui, ó, C dupla O. Tá? C dupla O nesse e C dupla O nesse. Você pode observar que os carbonos estão obedecendo aos dos princípios de Kekulé, em que os carbonos sempre fazem 4 ligações. E a terceira coisa que vai acontecer será a liberação de uma molécula de água oxigenada. Água oxigenada, para quem não lembra, é o peróxido de hidrogênio ou H2O2. Por que vai acontecer isso, professor? Porque essa reação acontece em meio aquoso. Então entra água normal e vai sair aqui água oxigenada. Peço desculpas pelos ruídos, ok, pessoal? Peço desculpas. E aí vamos dar finalmente o nome dessas duas moléculas que se formaram a partir da ozonólise. Temos 3 carbonos, então será o nome dela prop, começando com prop, ligações simples entre os carbonos, an, e para quem não se lembra, quando nós temos uma carbonila secundária, ou seja, ligada a outros 2 carbonos, é uma cetona. Então o nome dela vai ser propan-2-ona, ou simplesmente propanona, que é a acetona comercial que o pessoal usa para remoção de esmalte. E essa outra molécula aqui, nós temos 2 carbonos, então seria et, ligação simples entre eles, an, e esse grupo terminal aqui, ó, C dupla O H, ou uma carbonila primária, é o grupo aldeído. Então nós temos o etanal, os aldeídos terminam com al, propanona e etanal, partindo da ozonólise do 2-metil-but2-eno. E agora vamos para o último exemplo, que seria da oxidação energética. Vamos lá, pessoal, vamos para o último exercício aqui, exemplo de reações de oxidação de alquenos. De novo, vamos tratar com o 2-metil-but2-eno, mas vamos fazer agora a oxidação energética. Lembrando que ela acontece com permanganato de potássio em meio de ácido concentrado. Muito bem, o que vai acontecer nessa reação? É um pouco parecida com a ozonólise. O primeiro passo que vai acontecer é, nós vamos quebrar a dupla ligação por completo. Então, quebrar dupla ligação totalmente, formando 2 moléculas separadas. É uma molécula única, vamos formar 2 moléculas. Então, formando 2 moléculas. Ok, pessoal? Segura aí, vamos lá. Então, vamos fazer o passo a passo. Quebra aqui essa dupla ligação e vamos formar essas 2 moléculas separadas. Igualzinho na ozonólise. H3C, C. CH3 mais C, CH3, H. Ok. Segunda coisa que vai formar, também igualzinho na ozonólise. Então, formar-se-ão 2 carbonilas nos carbonos que faziam parte dessa dupla ligação, tá? 2 carbonilas. De novo, é o C dupla O, para quem não lembra, carbonila. Então, vou colocar uma carbonila aqui e uma carbonila aqui. O que vai diferir da oxidação energética para a ozonólise, além do ozônio, é claro, seria o terceiro passo. O que vai acontecer? Em vez de formar água oxigenada, como nós estamos no meio ácido, não vai formar água oxigenada. Porém, esse hidrogênio que está isolado e que está ligado a um carbono que era da dupla ligação, ele vai receber um oxigênio. Então, vai se formar, formar-se-ão também hidroxilas. Ou seja, vai entrar um oxigênio junto com o hidrogênio, vai formar hidroxilas onde houver hidrogênio
isolado ou hidrogênio ligado a um carbono que fazia parte da dupla. A um carbono que fazia dupla ligação. Então tem aluno que falava, professor, mas eu vou colocar onde? Aqui também tem hidrogênio, aqui também tem, mas não, você vai colocar no hidrogênio que está ligado a um carbono que fazia parte da dupla ligação. Então aqui, esse carbono fazia parte da dupla ligação, mas não tem hidrogênio ligado nele, então esquece. Esse carbono fazia parte da dupla ligação e tem um hidrogênio ligado nele. Vai entrar um oxigênio do ladinho dele, formando uma hidroxila. Então, semelhantemente à oxidação, à ozonólise, nós temos aqui a propanona, tá? Ela continua aqui a propanona. O problema é, não tem liberação de água oxigenada e aqui, em vez de ser um aldeído, forma-se um ácido carboxílico. Para quem não lembra, o ácido carboxílico é aquele que tem C-O-OH nas pontas da molécula. Então, esse ácido, então o nome dele vai ser ácido, 2 carbonos et, ligação simples entre carbonos an, e terminação de ácido carboxílico é oico. Então, esse é o ácido etanóico, ou comercialmente chamado de ácido acético, que é o ácido do vinagre. E, por favor, não vão usar ácido acético, vinagre, como forma antisséptica contra o coronavírus, ok? Para matar o coronavírus é apenas sabão, detergente, substâncias que possam eliminar gordura das mãos ou o álcool em gel. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Oxidação branda, ozonólise e oxidação energética são as oxidações de alquenos. Depois eu farei um vídeo só com exercícios sobre esse tipo de reações, tá bom? Muito obrigado. Não esqueça de dar o seu curtida, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está estudando e que possa ajudar. E foco nos estudos, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Deus os abençoe.